Conforme a imagem, as variáveis de estado são a corrente no indutor e a tensão no capacitor. Arbitrando os sentidos das correntes e aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, nos nós superiores, o somatório das correntes chegando no nó é igual ao somatório das correntes saindo. Do nó 1, tens chegando a corrente 1 e saindo as correntes I2 e a corrente do indutor. No nó 2, tens chegando as correntes I2 e a corrente I3 e saindo a corrente no capacitor. Lembrando dos circuitos elétricos, a corrente circula de um potencial maior para um potencial menor, e a tensão no indutor é dada pela indutância L vezes a derivada da corrente que circula pelo indutor, e a corrente no capacitor é igual a capacitância C vezes a derivada da tensão sobre o capacitor. A corrente I1 consiste na tensão V1 menos a tensão sobre o indutor, dividido pela resistência R1. A corrente I2 corresponde à tensão no indutor menos a tensão sobre o capacitor, dividido pela resistência R2. E a corrente I3 é igual à tensão V2 menos a tensão sobre o capacitor, dividido pela resistência R3. Expandindo as duas equações, substituindo as expressões para corrente no indutor e corrente no capacitor, chega-se em duas equações de ordem 1, sendo a derivada de variáveis diferentes, portanto o sistema é de ordem 2. Com isso, usam-se duas variáveis de estado, x1 e x2, tal que x1 é a tensão sobre o capacitor, logo a derivada de x1 é igual à derivada da tensão sobre o capacitor, e x2 é igual à corrente no indutor, logo a derivada de x2 é igual à derivada da corrente sobre o indutor, e substituindo nas equações para isolar a derivada de x1 e a derivada de x2, da primeira equação, tens que a derivada de x2 é igual a R1 dividido por L, que multiplica R1 mais R2, vezes x1, mais o negativo de R1 vezes R2, dividido por L, que multiplica R1 mais R2, e isso multiplicando x2, mais R2, dividido por L, que multiplica R1 mais R2, e isso vezes a tensão V1. Da segunda equação, tens que a capacitância C vezes a derivada de x1 é igual a L sobre R2 vezes a derivada de x2 menos x1 sobre R2 mais V2 sobre R3 menos x1 sobre R3. Como já foi determinada uma expressão para a derivada de x2, resta descobrir uma expressão para a derivada de x1. Porém, a equação deve ter apenas a derivada de x1. Então, aplicando a lei de Kirchhoff da tensão para encontrar uma relação para a derivada da corrente no indutor, tem-se menos V1 mais a tensão sobre o resistor R1 mais a tensão sobre o indutor, isso igual a zero. Isolando a tensão no indutor, tens que L vezes a derivada da corrente no indutor é igual a V1 menos R1 vezes I1. Isolando a derivada da corrente, tens que ela é igual a V1 menos R1 vezes I1, isso dividido pela indutância L.
Substituindo na equação, tem-se C, que multiplica a derivada de x1, é igual ao negativo de 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 vezes x1, mais 1 sobre R2 vezes V1, menos R1 sobre R2 vezes I1, mais 1 sobre R3 vezes V2. Porém, a forma ainda não está pronta para ser usada, uma vez que a equação deve ser escrita em função das variáveis de estado e das entradas V1 e V2. Logo, I1 tem que ser substituída, usando as expressões das LKCs iniciais. A corrente I1 é igual a I2 mais IL, sendo I2 igual a IC menos I3. Então, I1 é igual a corrente no capacitor menos V2 menos VC dividido por R3 mais a corrente no indutor. Isolando I1, ela é igual a capacitância C vezes a derivada de x1 menos 1 sobre R3 vezes V2 mais 1 sobre R3 vezes x1 mais x2. Então, substituindo na equação e realizando manipulações algébricas, tem-se que a derivada de x1 é igual ao negativo de R1 mais R2 mais R3 dividido por C vezes R3, que multiplica R1 mais R2, e esse termo multiplicando x1 mais o negativo de R1 dividido por C, que multiplica R1 mais R2, e isso multiplicando x2 mais 1 sobre C, que multiplica R1 mais R2, e isso vezes V1, mais 1 sobre C vezes R3, que multiplica V2. Com essas equações, é possível montar a equação de estado, que tem a forma derivada de x é igual a ax mais bv. Para escrever a equação de saída, que é y de t igual a corrente 2, ela deve estar na forma y igual a cx mais dv. Para isso, deve-se gerar uma nova equação, sendo obtida com a lei de Kirchhoff da tensão na malha mostrada. O negativo de V1 mais a tensão sobre o resistor R1 mais a tensão sobre o resistor R2 mais a tensão sobre o capacitor é igual a zero. Expandindo, tem-se menos V1 mais R1 vezes I1 mais R2 vezes I2 mais x1 é igual a zero. A corrente I1 é igual a I2 mais IL, então, isolando a corrente I2, ela é igual ao negativo de 1 sobre R1 mais R2, que multiplica x1, mais o negativo de R1 sobre R1 mais R2, que multiplica x2, mais 1 sobre R1 mais R2, que multiplica a tensão V1. E assim, é possível escrever a equação de saída.